Então ele diz, o preço de um certo artigo é aumentado P%. Você tem, chama de preço X, ele é aumentado em P%. Então você está multiplicando isso aqui por 1 mais P%. Toda vez que você aumenta, 1 mais alguém. Mais tarde, o mesmo preço sofreu um abatimento de P%. Então, 1 menos P%. Se o preço final é de R$1, então o preço original era. Então, X é o preço original, é 1 sobre quadrado primeiro, menos quadrado do segundo. Como aqui está em porcento, fica 1 menos P sobre 100 ao quadrado, né? Que dá P2 sobre 10.000. Então vai ficar 10.000 sobre 10.000 menos P2. Tá certo? Então, a gente vai ter que marcar a opção que corresponde a isso aí, letra E, né? Letra E. Então, ele diz que tem aí esses dois ciclistas, a distância entre eles é de k quilômetros. Vamos dizer que a velocidade do ciclista 1 seja de x km por hora e a do 2 seja de y km por hora, claro, consideradas constantes. Em r horas eles se cruzam. Tá bom, então em r horas o ciclista 1 vai percorrer x vezes r, porque se ele percorre x km a cada hora, em r horas ele vai percorrer x vezes r. E o ciclista 2 vai percorrer y vezes r. Como eles vão se cruzar, quer dizer que o ciclista 1, que por exemplo estava atrás, vamos dizer que o sentido seja da esquerda para a direita. O ciclista 1 que estava atrás, ele vai ter que percorrer k quilômetros a mais. Ou seja, xr menos yr tem que dar k. Ok, então essa é a primeira situação, eles estando na mesma direção. E aí, tem até um erro conceitual que eles não viajariam em direções opostas, né? Que essa é uma questão que foi traduzida na época, então alguém deve ter colocado direções opostas, mas são sentidos opostos. Mas a gente entendeu o que ele quis dizer. Se eles tivessem sentidos opostos, em t horas eles se cruzariam. Então, em t horas, o ciclista 1 percorre xt e o ciclista 2 percorre yt. Quer dizer, xt mais yt tem que dar k. Então você tem um sistema aí para resolver, né? De x e y com esses parâmetros t e r e o k que é o mesmo, para descobrir quanto vale a proporção entre a velocidade do ciclista mais rápido e o ciclista mais lento. Quer dizer, resolvendo o sistema, ele quer x vezes y ou y sobre x. Como o xr é maior que o yr, então o x é maior que o y, né? Então ele quer, na verdade, o x sobre o y, não é isso? Então vamos lá, nosso objetivo agora é resolver esse sistema, que é xr menos yr igual a k e xt mais yt igual a k. Então uma maneira simples de fazer isso seria dividir todo mundo por y, e aí você já obteria quase que diretamente o valor que você quer, que é x sobre y, né? Isso é interessante, né? Dividir tudo por y, que você já obtém ali o x sobre y, que é o valor que você está buscando. Mas de qualquer maneira, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar o de cima por t, e o de baixo por r, e aí vai ficar xrt menos yrt igual a kt, vai ficar xrt mais yrt igual a kr. E aí eu vou somar as duas equações, vai ficar 2xrt igual a k que multiplica t mais r, e aí o x ficou k que multiplica t mais r sobre 2rt. Esse é o valor do x. Para obter o valor do y, basta substituir numa das equações originais. Então eu vou substituir o k,
que multiplica T mais R sobre 2RT vezes o R, que estou substituindo na primeira, menos YR igual a K. Corto R com R, fica K, que multiplica T mais R sobre 2T menos YR igual a K. Fica K, T mais KR menos 2YRT igual a 2KT. E aí eu vou isolar agora o Y, né? Então vai ficar 2YRT igual. Passo o KT para cá, vai ficar KR menos KT. E aí o Y vai ficar KR menos KT sobre 2RT. E quando você dividir x pelo y, vai ficar o K que multiplica T mais R sobre o K que multiplica o R menos T. K que multiplica T mais R, que é a proporção do ciclista mais rápido para o ciclista mais lento. Não é isso? E aí, cortando o K com K, vai ficar o R mais T sobre o R menos T, né? Você corta aqui o K do X com o K do Y, vai sobrar somente esse camarada aqui sobre, botando o K em evidência aqui no segundo, o R menos T. Tá certo? Então vai ficar o R mais T sobre o R menos T, gabarito letra A. Então nessa questão ele fala que uma casa e uma mercearia foram vendidas por 12.000 cada uma. A casa foi vendida 20% abaixo do custo e o armazém, no caso a mercearia, 20% acima do custo. Ao final desse negócio, ele quer saber o que aconteceu. Então, tinha que corrigir realmente o texto aí, que está bem ruinzinho, mas agora já está melhor, tá certo? E aí, então, o que a gente tem que fazer aqui é o seguinte. Se uma casa foi vendida por 12.000 e ela foi vendida 20% abaixo do preço de custo, então imagina assim, o custo da casa é X e o custo da mercearia também é X. O preço de venda da casa foi 0,8x porque ele está 20% abaixo do preço da casa. E da mercearia, 1,2x. Aliás, da mercearia é um Y, né? Porque o custo da mercearia era outro. Deixa eu apagar aqui. Então, mercearia era Y e foi vendida por 1,2y. Acontece que ele disse que 0,8x é igual a 12.000. Ou seja, x é igual a 15.000 reais. E 1,2x também é 12.000. Então, y é igual a 10.000 reais. Ou seja, o preço total, o custo total de casa mais mercearia era de 25.000. E ele arrecadou 24.000. Ou seja, ele arrecadou R$1.000 a menos. Eu tenho um prejuízo de R$1.000. Está aqui, letra B. Então, nessa questão, ele diz que ele é trissectado, quer dizer, ele divide o ângulo em 3 partes iguais, né? E aí nós vamos aplicar aqui a bissetriz, o teorema da bissetriz interna nos triângulos. Então, no triângulo A, B, E, eu aplico o teorema da bissetriz interna. M está para P, assim como AD está para DE. Agora, no triângulo em verde, no triângulo D, B, C, eu aplico o teorema da bissetriz interna novamente. N está para Q, assim como DE está para EC. E aí eu faço o seguinte, eu observo que o que ele está querendo aqui é o AD sobre o EC, tá vendo? Então o que eu faço? Para ter o AD sobre o EC, eu vou multiplicar essas duas. Porque se eu multiplicar, o DE vai cortar com DE, foi o que aconteceu. Quando eu multiplico as duas, olha aqui, ó.
o DE corta com DE, sobra AD sobre EC. Então, o AD sobre EC é o M vezes N sobre o P vezes Q. Quer dizer, é o AB vezes o BD sobre o BE vezes o BC. Gabarito, letra D. Beleza? Então, são dois teoremas da bissetriz interna que a gente aplicou aqui. Então, nessa questão, o objetivo dela é até achar a equação, mas nada impede que você resolva primeiro a questão e depois você tente achar qual é a equação que apresenta essa solução, que é a solução que você precisa. Então vamos lá, a máquina 1, ela em 1 minuto, ela produz 500 sobre 8 envelopes, porque ela produz em 8 minutos 500 envelopes. Então se eu quiser saber em 1 minuto, é só dividir por 8. Em 2 minutos, que é o que ele está querendo, ela vai produzir 500 sobre 4 envelopes, ou seja, 125 envelopes. Se ela produz 125 envelopes, a máquina M2, nos 2 minutos, tem que fazer o resto dos envelopes que vão dar 500. Então, 500 menos 125 são 375 envelopes. Então, em 2 minutos, essa máquina ela produz 375 envelopes. Então, em X minutos, está aqui, em X minutos, ela vai produzir 500, que é o que ele quer, né? A equação que indica quantos minutos, X, vamos pensar, a segunda máquina vai produzir 500 envelopes. E aí, eu resolvo essa equação oriunda dessa regra de 3 aqui. 375x igual a 2 vezes 500, x igual a 8 terços. E tento identificar aqui nas opções qual é a equação que vai me dar x igual a 8 terços e marco. É a letra B. Se você resolver essa equação, você vai achar x igual a 8 terços. Mas é claro que quando o criador da questão o elaborador da questão fez a questão, ele não estava pensando desse jeito, ele estava pensando de um outro jeito, que seria o seguinte. Vamos pensar aqui. A máquina M1, vou botar em vermelho, a máquina M1, ela produz 500 envelopes em 8 minutos. Então, em 1 minuto, ela produz 500 sobre 8 envelopes. A máquina M2, ela produz 500 envelopes em X minutos, que é o que você quer, o valor de X. Então, em 1 minuto, ela produz 500 sobre X envelopes. A máquina M1, trabalhando junto com a máquina M2, tem que produzir 500 envelopes em 2 minutos. Então, as duas máquinas juntas vão produzir, em 1 minuto, 500 sobre 2 envelopes. Ou seja, se eu somar o que a máquina M1 faz sozinha em 1 minuto e o que a máquina M2 faz sozinha em 1 minuto, eu vou obter o que as duas funcionando juntas fazem em 1 minuto. Então, 500 sobre 8 mais 500 sobre x igual a 500 sobre 2. Divide todo mundo por 500, chega na equação que ele está querendo. Você vê, ele não queria que você resolvesse a equação, ele queria que você expressasse esse problema na forma de uma equação, e a equação que ele estava pensando era exatamente pensando nesse modelo, que é uma estratégia ótima para se fazer problemas desse tipo, que é você jogar na unidade de tempo, se for o tempo lá a questão. Jogar aqui na unidade de tempo, no caso 1 minuto, jogar para uma unidade o que cada máquina está fazendo e no final somar as duas quando elas fazem juntas. É uma ótima estratégia para fazer problemas desse tipo. Um ponto é escolhido ao acaso dentro de um triângulo equilátero. Deste ponto são traçadas perpendiculares a cada um dos lados, como está aqui no desenho. A soma dos comprimentos dos segmentos de reta que unem o ponto P aos lados é. Então ele quer saber quanto vale x mais y mais z. Uma maneira de fazer essa questão é a gente fazer o seguinte, olha. Eu ligo aqui o ponto P aos vértices. Se eu somar as áreas dos triângulos, vou chamar a área representada com esse parênteses aí, a área do triângulo AMC, mais a área do triângulo MBC, mais a área do triângulo MAB, eu vou achar a área do triângulo ABC. Então, vamos lá. A área do triângulo AMC. Vou chamar aqui de B.
é B vezes Y sobre 2. Área do triângulo MBC, vou chamar aqui de A, é A vezes Z sobre 2. E a área do triângulo MAB, vou chamar aqui de C, é C vezes X sobre 2. Isso é igual à área do triângulo equilátero, que todos eles, A, B e C, são iguais, né? Então, eu vou chamar aqui esse B de L, esse C de L e esse A de L. E a área do triângulo equilátero é L2 raiz de 3 sobre 4. E vou substituir o A, B e C por L. Né? Então, esse camarada aqui é L, aqui também é L e aqui também é L. Tá certo? Se eu cortar o L de todo mundo e o 2 com 4, vai ficar x mais y mais z é igual a L raiz de 3 sobre 2. Ora, quem é L raiz de 3 sobre 2? É a altura do triângulo equilátero. Então, gabarito da 11 igual à altura do triângulo. Ok? Letra C. Então, essa primeira informação do 11 milhas por hora, ela praticamente é desnecessária, né? Até porque acho que ela não tinha que estar aí. Então ela descobre um navio infrator a 10 km às 11h45. Ok. Então a embarcação está viajando a 11 km por hora. Vamos considerar os dois numa linha reta e o navio infrator a 8 km por hora. Então é a mesma coisa que o navio infrator está parado e a embarcação está andando com 3 km a cada hora, né? Porque a diferença 11 menos 8 dá 3. 2 horas depois, então, a embarcação tirou uma distância de 6 km. Por quê? Porque é como se o navio infrator tivesse parado e a embarcação tivesse a 3. Ou você pode fazer em 2 horas, um anda 22, o outro anda 16. Então, a diferença entre eles diminui 6, não é isso? Se a distância era 10 e ela vai diminuir 6, a nova distância agora vai ser de 4 km entre eles. Então, 2 horas depois, a distância entre eles é de 4 km. Só que agora, nessa nova situação, um está a 17 e outro está a 15. Sem problema. É como se o de 15 tivesse parado e o de 17 estivesse andando com 2. Então, vai demorar 2 horas para o de 17 pegar o de 15. Tá certo? Né? Então, em 2 horas, um vai andar 34, o outro vai andar 30. Então, o que andou 34, andou 4 a mais, logo alcançou o de 30. Então, eu vou precisar de 2 horas que já tinha feito, mais 2 que vai precisar agora para encontrar. São mais 4 horas além de 11h45. Então, ela vai alcançar um navio infrator às 15h45, gabarito letra A.